pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos falar um pouquinho sobre aí a questão do roubo, né? Eu gostaria, né, de começar esse episódio de hoje contando um caso, né, mais comum, né, banal do que qualquer outro, né? Na época, né, existia um programa das faculdades, né, chamado Ciências Sem Fronteiras, né, que dava para conseguir bolsas, né, para cursar uma parte do curso em alguma faculdade no exterior, né? E eu vi um relato, né, de uma pessoa que falava, né, que simplesmente cansou, né, de ser roubada, ela e outros colegas dela, e era sempre tenso, né, a pessoa tomar transporte, né, ficava aquela sensação permanente, né, de perigo, né, e até mesmo dentro da própria UFBA, né, não havia sensação de segurança, e já morreu gente, né, lá dentro, e a universidade em geral, né, ela começou, né, a ser muito mal frequentada. E não era raro, né, crimes muito loucos, né, acontecendo dentro da universidade, sendo que, por ser área federal, né, só a Polícia Federal poderia agir, né, e isso não era uma realidade, né. Mas ela conta, né, que após 5 meses, né, no Canadá, viu vários casos, né, de honestidade, não ouvia falar de ninguém que tinha sido sequer roubado, né. E no último mês, né, que ela estava na bolsa, né, ao pensar em voltar, né, para o Brasil, começou a chorar de forma intensa, né, e terminou, né, tentando a sorte, imigrando ilegalmente, né. E por que eu estou falando, né, sobre isso mesmo, né? Eu diria, né, que é uma má ideia estudar sem, né, esse espírito de tranquilidade, né, sem a sensação de segurança. Eu me recordo, né, na época que eu fiz medicina, né, eu terminei, né, sendo assaltado à mão armada uma vez, né, mesmo eu tendo, né, um pouco mais de condição financeira, né, e eu diria, né, que as coisas aqui estão muito piores, né, e o cara, ele estando emocionalmente afetado, isso sem dúvida vai influenciar no seu desempenho. Eu diria que é muito difícil, né, a pessoa se concentrar, inclusive, passando pela cabeça dela, né, se ela vai ser assaltada no dia seguinte, né. Infelizmente, né, esse é um problema que afeta nós todos, né, dos ricos aos pobres, da classe média, da direita, da esquerda. E gostaria de dizer, né, que a única estratégia que funcionou historicamente para resolver o problema da segurança foi a política chamada de tolerância zero, né, em que se assegura, né, que um cara que cometa um crime de fato seja punido, né. E não faz sentido, né, tolerar o crime da forma como é feita hoje no Brasil, né. E em muitos lugares, né, nos dias de hoje, há uma intensa sensação de insegurança e, em paralelo, né, existe a progressão dos crimes. Um caso famoso, né, foi o caso, né, do Pablo Escobar, né. Ele começou, né, no crime, roubando calotas. Depois, com isso, ele foi piorando ao longo do tempo, né. Como ele viu que não tinha punição, ele terminou se tornando, né, um assassino cruel, um traficante de drogas, né. Mas pense bem, né, se ele tivesse sido preso, né, logo nos primeiros crimes, talvez, né, não precisasse que assassinatos acontecessem, né. E tem gente, né, maluca que quer descriminalizar o roubo de celular, né, e quem faz isso, né, que é o caos, né, quando se desvia o foco, né, do lazer, estudo e trabalho, intensificando as emoções negativas da pessoa. Isso deixa uma pessoa obsessiva pela segurança, né. E muitas vezes, né, isso impede que a pessoa ela tenha uma vida mais plena, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.